Gente, deixa eu continuar aqui, ué. Meu celular ficou doido. No meio da gravação ele trava, mas que vai dar certo. Bom, eu tava parando justamente falando sobre a monocultura, né, que vem assolando o nosso país aí. O que seria então monocultura, com exemplos? Soja, cana, uma grande área de plantio com uma única espécie de planta, né? Isso seria monocultura. Beleza. Então, para a gente concluir aqui também, para o vídeo não ficar tão longo, mas é necessário que vocês compreendam o quê? Que essas revoluções industriais, beleza? Estamos na quarta, hoje em dia, na quarta revolução industrial. Ela tem início lá no século XVIII. Tá certo? Na segunda metade do século XVIII. O que isso significa? A partir de 1750. A partir de 1750, lá em Inglaterra, nós temos as primeiras, aliás, a primeira, né, o primeiro boom da Revolução Industrial. Da onde que vem isso, né? Da onde que veio essa Revolução Industrial? O porquê da Inglaterra ter sido pioneira nesse panorama? Necessário então que façamos o quê? Entendamos o motivo de a Inglaterra. Gente, tudo isso que eu vou falar aqui agora, vocês podem pesquisar, ir atrás, enfim. Mas eu vou dar um panorama geral para que depois vocês foquem numa especialidade, uma maior. Peraí, deixa eu arrumar essa câmera aqui. Vamos lá. Primeiro, antes de tudo, vamos entender um pouco, porque estão interligadas, são paralelas umas às outras, tá? Estão uma do lado da outra, Revolução Industrial e fase do capitalismo, ok? Antes de chegarmos na primeira Revolução Industrial, a gente tem que entender um pouco a origem do capital, certo? Então, o capitalismo surge, né, em linhas gerais, no fim de um outro ciclo econômico que foi o feudalismo, tá certo? Isso é básico, gente, isso é básico. Espero que vocês saibam disso. A gente tem então o fim do feudalismo e, pum, início do capitalismo ali por volta do século XVI. Coincidentemente, o século, né, que o Brasil foi invadido. Né, 1500. 1500 ainda é século XV, mas por causa de um ano aí a gente já, teoricamente eu já coloco no século XVI. Mas a exploração da colônia brasileira se dá exclusivamente durante o século XVI. Mas voltemos. Assim como o Brasil, outros países também foram explorados, foram colônias de alguns países europeus e tudo mais nesse período do século XVI. Que vem de encontro com a primeira fase fase do capitalismo, tá certo? Que era o quê? Que era a fase comercial, que era a fase onde o acúmulo de metais preciosos era o grande foco e novas rotas comerciais, tá beleza? Essa fase vem logo depois do quê? Do feudalismo, que eu havia dito. Encabeçada por quem? Primeiro, por monarquias e estados fortes na Europa e pelo capital privado, pela burguesia, que foi a nova classe oriunda do feudalismo, surgiu no feudalismo, mas que com todo o seu acúmulo de poder e capital durante o feudalismo, foi também um dos patrocinadores, digamos assim, das chamadas grandes navegações. Então as grandes navegações são contemporâneas ao quê? A primeira fase do capitalismo. Não chegamos na Revolução Industrial ainda, calma. Segunda fase do capitalismo, aí sim. Segunda fase do capitalismo, fase industrial. Consequentemente e coincidentemente,
Primeira fase do capitalismo, perdão, primeira fase da primeira revolução industrial, tranquilo? Então, primeira revolução industrial com segunda fase do capitalismo, o capitalismo industrial, a gente então tem esse paralelo, capital e revolução industrial. Não tem como desvincular uma da outra, tá certo? Não tem como desvincular uma da outra, ponto. Inglaterra lidera a primeira revolução industrial, certo? Ok. Por quê? Tinha matéria-prima, reserva de ouro, carvão mineral, de ferro, de um monte de coisa. Tinha mão de obra, tá certo? E tinha dinheiro. Tinha dinheiro por conta dos acúmulos das colônias, enfim, de toda essa extorsão histórica aí dos ingleses. Até aqui, tudo certo? Certo. Então, acredito que essa seja uma aula inicial, um panorama geral aí da Revolução Industrial. Vocês agora têm a total capacidade de ir atrás das informações, de responder os exercícios. São apenas 3 questões fáceis, eu estou vendo aqui agora, tranquilas, só para introdução ao conteúdo, digamos assim. Eu vou corrigir na semana que vem, né? Então eu vou encerrar por aqui. Espero que vocês façam, respondam. Qualquer dúvida, podem me procurar nas redes sociais aí do colégio para tirar dúvida. Estou à disposição. Certo? Até a próxima aula.